Hoje tenho mais um equipamento HDMI para te mostrar. E vou-te mostrar tudo o que precisas de saber para decidir se deves comprar. Porque vou fazer testes e demonstrações. Mas antes, subscreve ao canal porque eu trago novos produtos todas as semanas. Vamos ver então tudo o que vem na caixa deste equipamento. E então, dentro da caixa, temos o splitter. Traz também um transformador. Já vamos ver tudo em detalhe. E tem um pequeno folheto de informações. Não traz incluído os cabos HDMI. É tudo isto que vem dentro da caixa. O splitter, o transformador de energia e um folheto informativo. Este é o Lindy 2-port HDMI splitter de 10.2 gigabits. Este é o modelo específico Lindy 38158 e este equipamento permite transformar uma ligação HDMI e duplicá-la em duas ligações HDMI com a mesma imagem, o mesmo sinal. Este é um duplicador de saída de vídeo HDMI que suporta resoluções 4K. O objetivo é ligar uma entrada de vídeo HDMI e depois ter duas HDMI que duplica a imagem. Não transforma a sua ligação do computador em dois ecrãs expandidos, mas nos dois ecrãs onde ligar vai ter a mesma imagem. Portanto, irá duplicar a imagem apenas de uma entrada HDMI. Então, este equipamento tem uma interface HDMI 1.4, uma largura de banda de 10.2 gigabits por segundo e suporta uma resolução máxima 4K, 3840 por 2160 a 60 Hz. Então, deste lado podemos ver, tem um input HDMI tipo A fêmea, uma entrada de energia 5 volts DC e é compatível com EDID. Deste lado tem dois outputs HDMI tipo A, também fêmea. Temos aqui um e temos aqui dois. Podemos só ligar um ou podemos ligar os dois. Ele vai enviar o mesmo tipo, a mesma qualidade de imagem, o mesmo sinal de imagem para os dois outputs. Tem também LEDs indicativos. Aqui nos outputs tem um LED para o output 1 e um LED para o output 2, que indica se está alguma coisa ligada. E aqui no input também tem um LED. Vendo em detalhe toda a conectividade deste duplicador, para que não tenha dúvidas do equipamento que vai comprar e não compre o equipamento errado, porque é um duplicador, apenas vai duplicar o sinal HDMI. Então, começando aqui por este lado do equipamento, temos um input HDMI in tipo A, com um LED indicativo. Sempre que ele detectar que algo está aqui ligado, vai acender o LED. É alimentado por energia 5 volts DC, que traz o transformador incluído e é ligado por este tipo de ligação, um barrel jack. O transformador é incluído. Depois tem aqui um botão que permite escolher entre copy e auto para compatibilidade EDID. E é tudo o que vem deste lado. Esta é a parte dos inputs. Input de vídeo, input de energia e a escolha da compatibilidade. Depois, deste lado não tem nada, mas da parte de trás tem. Porque tem os outputs também HDMI. Tem dois outputs HDMI tipo A, tem o output 1 e o output 2. E cada um dos outputs tem o respectivo LED. Este LED que indica se algo está ligado neste output e este LED que indica se algo está ligado neste output. Tanto pode ligar um equipamento aqui ou aqui. Pode ligar dois equipamentos ao mesmo tempo ou apenas um. Ele vai enviar o sinal conforme tenha um ou os dois equipamentos. E é toda esta conectividade que tem este equipamento e tudo o que pode ligar e esperar da utilização deste equipamento. Mas sobre as especificações técnicas, este equipamento tem um input e dois outputs, compatível com HDMI 1.4 e HDCP 1.4, suporta resolução 4K a 60 Hz, tem uma largura de banda de 10.2 gigabits,
pesa 238 gramas e necessita de uma fonte de alimentação de 5 watts. Então, como é que será ligado este equipamento? Eu vou fazer agora algumas ligações exemplo, mas depois mais tarde eu vou ligar mesmo este equipamento no terreno para verem o sinal a ser duplicado. Então vamos precisar de 3 cabos HDMI mais uma fonte de energia. Então vamos começar pela fonte de energia. Tiramos aqui o fio, ligamos esta fonte numa fonte de energia e depois esta ligação aqui. Assim damos energia ao equipamento. E agora vamos precisar dos cabos HDMI, 3 cabos. Vamos utilizar este cabo para o input. Então ligamos esta ficha no computador, que vai nos dar o sinal de input. E agora vamos ligar esta ficha aqui HDMI no input. E fica assim ligado. Podemos ver que, como eu não consigo fixar, que ele não tem parafusos orelhas, ele simplesmente vai ficar aqui assim, conforme os cabos o estão a puxar. Agora nos outputs preciso de mais 2 cabos. Temos aqui outro cabo. Ligamos esta ficha no monitor. Eu não consigo ligar aqui os monitores, que não tenho espaço. Mas então ligamos aqui no HDMI out 1 e ligamos o primeiro monitor. E assim já estamos a transmitir o sinal de vídeo in, enviar para um monitor. Pegamos noutro cabo HDMI, ligamos esta ficha num segundo ecrã, numa televisão ou num projetor. Ligamos e agora pegamos na outra ficha e ligamos no HDMI out e conectamos. Então fica assim ligado. Temos 4 ligações, temos a fonte de energia, um HDMI in, o sinal de vídeo in, e 2 HDMI outs, o sinal de vídeo out. E ficará assim ligado, conforme o tenho em cima de uma mesa, ou conforme fique assim pendurado por causa dos cabos. Infelizmente ele não tem orelhas ou parafusos para eu poder fixar numa parede ou numa mesa. A ligação ficará assim. Já vimos a conectividade e as especificações deste equipamento, agora vamos ver algumas propriedades físicas. Vamos começar pelo tamanho. Já vimos que ele é pequeno, ele cabe na palma da minha mão, mas vamos medir para terem uma ideia específica. Então ele tem uma largura de 7 cm, um comprimento de 6 cm e uma espessura de 2 cm. Por isso já vimos que é pequeno. Ele é todo em metal. É todo em metal, construído por 2 partes, já vamos ver mais tarde. Tem um peso de 240 gramas. Para além dos outputs que já vimos, tem 3 LEDs indicativos para os inputs e os outputs HDMI. Tem aqui este LED para o input e 2 LEDs para cada um dos outputs. Em termos de design, muito simples, já tradicional da Lindy, é apenas uma pequena caixa quadrada, cantos retos, ligeiramente curvo e não corta. Portanto, este corte do metal não é afiado, eu não me consigo cortar e é basicamente uma pequena caixa. Quais os aspectos positivos deste equipamento? Ser pequeno, cabe na palma da minha mão. A conectividade é HDMI tipo A, o standard mais comum neste momento. Uma ficha destas, HDMI A, encaixa aqui, que é a conectividade mais comum neste momento, para além de DisplayPort. Tem LEDs indicativos, tanto no input como nos outputs. Assim, se ligar alguma coisa e ele não acender, sabe que do outro lado não está ligado ou o cabo está danificado. O HDMI tem versão 1.4, portanto suporta resoluções de 4K. 4K é comum neste momento, portanto 4K deverá ser suficiente para a sua necessidade. O HDMI transmite áudio e vídeo, portanto não necessita de ligar um dispositivo, um cabo de áudio, tanto vídeo e áudio é enviado pelo mesmo cabo HDMI. E
o transformador é pequeno. Mas também tem alguns aspectos negativos, especialmente como fixar. Como podemos ver, não tem buracos para fixar com parafusos ou orelhas para eu poder fixar isto numa parede ou numa mesa. Eu não tenho como fixar, ele ficará sempre solto ou pendurado no local onde eu vou colocar. Poderia ter aqui 2 parafusos para meter umas orelhas e isso seria muito importante. Mas também não é alimentado por HDMI. Já vimos que tem transformador e se fosse alimentado por HDMI eu não necessitava de um transformador, simplesmente ligava o cabo HDMI e ele alimentava o próprio equipamento. Em relação à conectividade, o HDMI, já vimos que é 1.4, não é 2.1, que é a versão atual do HDMI e, portanto, não suporta resoluções 8K. Neste momento, 8K ainda não é muito usual, mas já a pensar no futuro, não suporta 8K e não inclui cabos. É normal este equipamento não incluir os cabos, neste caso HDMI, mas para ter atenção, se necessitar de ligar aqui os equipamentos, um input e 2 outputs, irá necessitar de ter 3 cabos. Mas com uma conectividade tão limitada, um input HDMI e 2 outputs HDMI, para quem é que é direcionado este equipamento? Isto é direcionado, por exemplo, para um auditório. Eu vou ligar o meu computador do auditório neste input e depois, através dos outputs, ligo o monitor para o orador que está a falar e ligo outro output para o sinal da projeção, para toda a plateia poder ver a mesma imagem. Assim, ligando o computador neste input, tanto o orador no seu monitor vê o ecrã, como toda a plateia vê o sinal na projeção. Eu vou duplicar exatamente o mesmo sinal. Ou, por exemplo, para uma loja de venda de produtos que eu quero comparar 2 televisões para mostrar a qualidade do mesmo vídeo, então ligo o computador, o sinal de vídeo, neste input e depois ligo cada uma das televisões nestes outputs. Eu vou mostrar a mesma imagem em 2 televisões para o cliente poder comparar as 2 imagens em tempo real ao mesmo tempo. Mas esse da loja não é o caso ideal porque eles normalmente utilizam este tipo de equipamento, mas com 8 outputs, para ligar, por exemplo, 8 ou mais televisões, não apenas 2. Estou a dar o exemplo desse caso de 2 televisões porque neste equipamento só tenho 2 outputs HDMI. Mas para quem é que não é direcionado este equipamento? Para não se enganar, se quiser ligar o seu computador de casa neste input e depois ter 2 monitores para ver a imagem expandida, ter 2 monitores não com a imagem duplicada, isto não vai funcionar, porque isto irá duplicar exatamente a mesma imagem. Não irá permitir 2 monitores com a imagem expandida, o do lado direito com uma parte da imagem, o do lado esquerdo com outra parte. Isto irá duplicar a mesma imagem nos 2 monitores, por isso não é ideal para esses casos. Por isso não se engane e a pensar que vai utilizar esse equipamento para isso. Com este splitter HDMI vem um transformador que as letras são tão pequenas que eu nem consigo ver a marca, mas podemos ver as especificações deste transformador. Tem um output de 5 volts DC e 1 ampere, portanto é um transformador de 5 watts, portanto é um adaptador pequeno, podemos ver é mais pequeno que o equipamento, mas também importante é o tamanho do cabo, para saber se podemos ter o nosso equipamento longe de uma fonte de energia, e o cabo mede 1,6 metros, por isso podemos estar a uma distância de 1,6 metros de uma fonte de energia para alimentar este equipamento. Como abrir e reparar? Abrir é fácil, mas reparar vai ter que ser um especialista em eletrónica porque isto não é feito para ser reparado. Então começamos por abrir. Aqui da parte de baixo podemos ver que tem um único parafuso com uma chave destas. Podemos desenroscar o parafuso, já está, e depois só temos que puxar esta parte e ele vai desencaixar. São 2 partes metálicas e já temos aqui o equipamento aberto. Podemos então ver que é uma simples placa que tem aqui o HDMI de input, 2 HDMIs de output, energia,
Depois podemos ver aqui os vários componentes eletrónicos. Não vamos ver em pormenor, temos aqui o controlador, mas a menos que seja um especialista em eletrónica e tenha destes equipamentos para reparação e também equipamentos para poder soldar e dessoldar estes microcomponentes, não irá conseguir reparar um equipamento destes. Mas então já viram como abrir, agora reparar terá que ser um especialista em eletrónica. Se aproximarmos aqui da placa, aqui do equipamento, os chips são tão pequenos, mas podemos ver que aqui o chip de controladora é o GS Coolink GSV001, depois tem aqui o resto da informação. Os outros são tão pequenos que eu nem consigo ler. Espero que tenhas gostado deste vídeo e te tenha ajudado a decidir se deves comprar. E tenho mais demonstrações sobre isto para te mostrar. Mas agora, subscreve ao canal, porque eu trago novos produtos todas as semanas, mete um gosto no vídeo e se tiveres alguma pergunta, escreve nos comentários.